Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus para todos os meus amados irmãos. Estamos voltando aqui para continuar a leitura da Bíblia, hoje para ler Mateus capítulo 16. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um dos meus irmãos, com o seu lar, com a sua família, com a sua saúde, com o seu trabalho, com todas as áreas da sua vida. Antes da leitura, quero pedir... Me ajude a impulsionar esse vídeo aí na plataforma, deixando um like no vídeo. Se puder, compartilhar aí nos seus grupos de WhatsApp, grupos familiares, grupos de amigos, grupos de irmãos da igreja. E também, quem sabe, até compartilhar em outras redes sociais para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Se você não está inscrito no nosso canal, está convidado a se inscrever. E se tiver alguma pergunta ou comentário sobre o texto, deixa aí nos comentários do vídeo, porque todas estas coisas ajudam a impulsionar o vídeo para que ele ganhe mais alcance, né? Para que ele seja entregue para mais pessoas. Aproveito até para dar as boas-vindas a quem tem se inscrito por último. Já somos mais de 300 inscritos aqui no canal. E ficamos muito agradecidos a cada um que vai se inscrevendo. É uma satisfação ter todos vocês aqui e eu desejo mesmo que Deus nos use para que a sua palavra fale aos nossos corações. Vamos para a leitura de Mateus capítulo 16. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que ele mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado a você, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem, não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens.
Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos a algumas considerações sobre o texto. Voltando para o versículo 1. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Os fariseus eram os religiosos mais zelosos, mais radicais, zelosos da lei de Moisés da época de Jesus, famosos as críticas que Jesus lhes fez por serem hipócritas, pregarem aquilo que não viviam e viverem agarrado em rituais religiosos, em tradição religiosa, sem uma religião verdadeiramente espiritual. Os saduceus era a classe, os saduceus era a classe sacerdotal, era a elite. Eles eram religiosos, mas tinham mais influência política do que religiosa. De certa forma, até comprometeram sua fidelidade religiosa por causa da política, coisa que para você ver que não é nova, né? Justamente representantes desses dois grupos se aproximam de Jesus para pô-lo à prova. Mateus diz que eles estavam testando Jesus, caçando uma oportunidade contra Jesus e pedem um sinal do céu. A resposta de Jesus é maravilhosa, inclusive para nós. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo porque o céu está vermelho, e de manhã hoje haverá tempestade porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado a você a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. O sinal que aqueles saduceus e fariseus precisavam ver, entender e crer. O sinal que eu e você precisamos é o sinal do profeta Jonas. Aqui nessa descrição de Mateus não há detalhes, mas na outro evangelho, nós vamos chegar lá, onde se diz que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Já está dizendo, o que você precisa crer é no meu sacrifício, na minha morte, no meu sacrifício em seu lugar. Tem muita gente que infantil que é, fica com o negócio de ver milagre, ver isso, ver aquilo, quando na verdade não creu no milagre que foi a morte, o sacrifício de Jesus na cruz em nosso lugar. É disso que nós precisamos. Ver outros milagres não vai nos levar à presença de Deus, mas a morte de Cristo em nosso lugar, isso vai nos levar à presença de Deus. A Bíblia diz assim. Versículo 5. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000, de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000, de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então os discípulos entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. O fermento na Bíblia representa a corrupção e o pecado, que é capaz de uma pequena quantidade contaminar muita coisa.
Inclusive doutrina falsa, como fica claro aqui. E essa palavra de alerta serve para nós. Cuidado com os fermentos que estão por aí, as doutrinas falsas que às vezes penetram uma pitadinha na vida de uma pessoa e contamina a pessoa toda. Cuidado com as falsas doutrinas, o fermento. Versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eu tenho um estudo cujo título é uma das perguntas mais importantes da sua vida. O conceito que eu e você temos a respeito da pessoa de Jesus define a nossa vida aqui na eternidade, especialmente para eu e você que somos cristãos. Se você se diz um cristão, quem é Jesus para você? Aqui Jesus pergunta aos discípulos, direcionando a pergunta para duas direções específicas. Primeiro ele pergunta para os discípulos, apóstolos, o que o povão em geral estava comentando a respeito dele. Provavelmente já no início do segundo ano do ministério de Jesus, ele já era famoso e multidões vinham a ele, e ele se tornou assunto das conversas por todo lado, e agora Jesus está perguntando o que o pessoal anda dizendo a meu respeito. E é interessante, no verso 14, eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. A multidão, o povão, tinha Jesus em uma alta posição, considerando ele um dos grandes profetas do Velho Testamento, ou talvez até o João Batista, que foi um dos grandes profetas da época de Jesus, o último profeta da lei. A própria Bíblia diz isso. E aí, mas esse entendimento de Jesus era muito limitado. Eles ainda não tinham compreendido o essencial. Aí eu volto a pergunta para nós, e você e eu? Se uma pessoa perguntar para você, quem é esse Jesus que você prega, que você diz que crê? O que você tem a dizer a respeito de Jesus? Qual é o seu entendimento a respeito de Jesus? Cada pessoa está no nível de entendimento sobre Jesus, e isso é decisivo para a sua vida aqui na eternidade. É uma pergunta que não deve ser ignorada. Pense nisso. Quem é Jesus para você? Se você puder comentar aqui nos comentários desse vídeo, eu gostaria de ver algumas respostas. Resumidamente, para você, quem é Jesus? Versículo 15. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Jesus disse, tá bom. O povão que ouviu falar de mim ou que teve uma vez ou outra comigo, tudo bem que eles pensem assim. E vocês que são meus seguidores? Vocês que têm convivido comigo diariamente? Vocês que têm visto os meus milagres e ouvido os meus ensinos? O que vocês pensam? E essa pergunta é pertinente para nós. De novo eu afirmo, o seu destino eterno, a sua felicidade neste mundo, sua realização neste mundo e sua felicidade eterna, depende do que você crê a respeito, do que você conhece e crê a respeito do Senhor Jesus Cristo. Versículo 16, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. O Pedro era o mais falador e toma a iniciativa de dar a resposta e ele vai na mosca. Primeiro ele diz que Jesus é o Cristo. Cristo em grego é a tradução de Messias em hebraico, que significa o ungido. Então Pedro começa dizendo, o Senhor é o ungido, ou seja, Deus está na sua vida, o Senhor é o ungido do Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. E a outra coisa que ele fala é, o Filho do Deus vivo. Era uma maneira de se referir ao Deus de Israel, Yahvé, chamando de Deus vivo. E aí ele diz que Jesus é o Filho de Deus. Na cultura judaica, o Filho representava o próprio Pai. Nessas palavras de Pedro está implícito que Jesus era o representante de Deus ali na terra. Primeiro ele era ungido de Deus, cheio de Deus, envolto por Deus, e era o representante, o legítimo representante de Deus entre os seres humanos. O que Jesus achou dessa resposta? Verso 17, respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas. Tem uma outra versão que diz, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Veja o jogo de palavras. Jesus pergunta, o que vocês dizem a meu respeito? Pedro diz, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus.
E aí Jesus diz: tu és Simão, filho de Jonas. Um apontando o pai do outro. Para poder fazer uma revelação, Jesus usa esse jogo de palavra. Aí ele continua no versículo 17: porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Jesus estava dizendo: esse entendimento de quem eu sou, só meu Pai pode te dar, nem o teu pai Jonas pode te dar. Só Deus, através do seu Santo Espírito, quando nós o buscamos de coração, nos dá a verdadeira compreensão de quem é Jesus. E quando nós compreendemos quem é Jesus e o recebemos em nossa vida, recebemos o perdão dos nossos pecados por meio do seu sacrifício, recebidos pela fé. Isso dá um novo sentido à nossa vida aqui na eternidade. Pense nisso. Versículo 18. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra é Jesus, edificarei. Jesus é a pedra, ele edifica a sua igreja. Jesus é a base da igreja, é a pedra. Ele é o edificador da igreja, ele vai edificar a sua igreja, está edificando a sua igreja. E a igreja é dele. Tudo está implícito nesse versículo 18. Eu digo que você é Pedro, sobre esta pedra, Jesus, edificarei, ele edifica a igreja, a igreja é dele. A igreja não é minha, a igreja não é sua. Nós somos a igreja e a igreja é de Jesus, de Cristo Jesus nosso Senhor. Aí ele diz: e as portas do Hades não poderão vencê-la. Muita gente questiona o que significa a porta do Hades, ou como diz outra versão, a porta do inferno. A igreja tem a vida de Cristo o diabo não pode matar a igreja. Não pode matar espiritualmente a igreja. Se nós tomarmos no sentido de que a praça principal de cada cidade, naquela época a maioria das cidades era murada. Então tinha um portão principal e na entrada desse portão tinha uma praça. E as decisões mais importantes da comunidade, do rei, eram proclamadas, tomadas ali naquela praça, na porta da cidade. Então, muitos entendem que Jesus está dizendo aqui, os planos do diabo na porta da cidade dele, que é o inferno, não prevalecem contra a igreja de Jesus. A igreja não tem que ter medo do diabo. O diabo é que tem que ter medo da igreja. Aí ele diz, versículo 19, eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. O que são as chaves do reino dos céus? O evangelho. Eu e você, irmãos. Isso aqui não era exclusividade de Pedro, não. Eu e você temos as chaves do reino. O que é isso? Quando você fala do evangelho para alguém, você está abrindo a porta do reino para a pessoa entrar. Se ela aceitar o evangelho, ela entra no reino. E aí entra de novo o assunto do reino dos céus. Jesus veio para implantar o reino dos céus. Mateus é o evangelho do reino. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. A terra e o céu. A igreja do Senhor Jesus deve andar em harmonia com o propósito de Deus na eternidade. Os céus e a terra em harmonia. Versículo 20, então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era. Naquele momento ainda não era hora de espalhar essa notícia. Talvez até para poupar os próprios discípulos da perseguição das autoridades. Versículo 21, desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário o quê? Que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Era necessário. Jesus veio e, à medida que desenvolveu o seu ministério, teve a consciência de que veio para dar a sua vida em sacrifício por nós. Verso 22, olha o Pedro de novo. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Olha a reação de Jesus. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. O Pedro, que havia acabado de ser elogiado por ter um conceito correto de quem era o Senhor Jesus,
agora está demonstrando aqui que não tinha entendido, estava longe de entender a real missão de Jesus aqui na terra. Eu sempre digo, presta atenção nisso, irmãos, se Jesus tivesse nascido como nasceu, vivido como viveu, ensinado o que ensinou e feito o que fez, mas se não tivesse morrido como morreu e se não tivesse ressuscitado, tudo mais teria sido em vão. A morte de Jesus na cruz em nosso lugar foi a principal obra que Jesus realizou pela nossa salvação, pela nossa salvação, pela vida eterna para nós. E o Pedro, na sua mentalidade carnal, sem saber do que estava falando, na melhor das boas intenções, tentou desviar Jesus do seu propósito. E Jesus estava dizendo que ele estava sendo uma pedra de tropeço, chama ele de Satanás. Satanás significa adversário em grego. Versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Os 3 passos para andar com Cristo. Primeiro deles, negue-se a si mesmo. Reconheça que você não é nada, eu não sou nada. Não somos nada. Somos pecadores. Sem Cristo nós estamos perdidos. Isso é negar-se a si mesmo. É dizer como o filho pródigo: pai, eu pequei diante do céu e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Ou como aquele ladrão que estava crucificado lá de Jesus, que se arrependeu e disse para o amigo dele: rapaz, tu não temes a Deus nem estando numa situação como essa? Aí ele diz: nós estamos recebendo o que os nossos feitos merecem. Esse aí nenhum mal fez. Ele reconhece os próprios pecados, reconhece a santidade de Jesus e ele clama a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Sem passar por essa negação de si mesmo, não, e sem reconhecer os próprios pecados, e sem crucificar-se a si mesmo e à disposição de seguir a Cristo, não tem vida eterna. Verso 25, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Perder a vida é sinônimo de... Se você quer aproveitar o mundão, as coisas que o mundo oferece, você se afasta de Cristo. Agora, se você estiver disposto a abrir mão das coisas mundanas para seguir a Cristo, aí você tem vida eterna. É isso que esse versículo está dizendo. 26. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Eu vejo cristãos dizendo assim: a Bíblia diz que a alma de um homem vale mais do que o mundo inteiro. Não, ele faz uma pergunta. Ele faz, aliás, 2 perguntas retóricas. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? A resposta é nada, não ganha nada. Não tem nada para dar em troca da sua alma. Por isso, fez-se necessário o Filho de Deus dar a sua vida em nosso lugar, sem pecado, morrendo pelos pecadores. Versículo 27, pois o Filho do Homem, Jesus, virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Se nós tivéssemos apenas esse versículo na Bíblia, nós íamos achar que a salvação é pelas obras, mas a Bíblia nos ensina, em outros textos comparados a esse, que nós somos salvos pela fé. E por que ele diz que ele vai recompensar cada um de acordo com o que tenha feito? Primeiro, vão haver recompensas mesmo, a Bíblia ensina isso. Mas a salvação é pela graça. E mais, o que nós fazemos em geral é resultado da nossa fé. Se a nossa fé estiver correta, nossas obras, atitudes estarão corretas. E vão nos levar à vida eterna. 28. Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Olha o assunto do reino de novo. A que Jesus estava se referindo, visto que o fim do mundo ainda não chegou, o juízo final não chegou, e todos aqueles apóstolos já morreram. Se ele disse que alguns ali não iam morrer antes de ver a chegada do reino dos céus. Entende-se, a maioria dos estudiosos entende, que Jesus não estava falando da sua segunda vinda em glória para o juízo final. Ele está falando, talvez, da transfiguração que vai acontecer nos capítulos seguintes. Ali seria um retrato espiritual do reino de Deus se cumprindo na terra.
Que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Reforço, não saia sem deixar um like nesse vídeo, compartilhe aí nos seus grupos familiares de WhatsApp, de amigos, de irmãos da igreja ou em outras redes sociais. Se não está inscrito e quer continuar acompanhando a leitura de um livro da Bíblia por dia para ler a Bíblia toda e depois voltar para o começo de novo, faça isso, será muito bem-vindo, tá bom? Vamos orar para terminar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado por todas as incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado por mais uma noite de paz, obrigado por acordar com saúde, obrigado pelo nosso lar e pela nossa família, obrigado pelo pão de cada dia que o Senhor tem suprido em nossas mesas, obrigado pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da sua família. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo neste novo dia e que nós tenhamos corações sábios e sensíveis para perceber as manifestações da sua graça sobre as nossas vidas. Por onde quer que nós formos nesse dia, que nós vá sob a bênção do Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre o nosso lar, que o nosso lar sempre tenha paz, amor, alegria do Espírito Santo presentes todos os dias. Ó Deus, alcança os nossos familiares que ainda não se renderam a Cristo ou que estão desviados dos seus caminhos. Usa aqueles que estão trilhando os caminhos do Senhor para serem instrumentos para atrair os outros no caminho de volta para os pés do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus maravilhoso, que o Senhor esteja curando os doentes com o seu toque curador ou usando os médicos, os medicamentos, as cirurgias segundo a sua vontade. Esteja renovando a fé no coração de quem está desanimado. Esteja abrindo porta de trabalho para quem está desempregado. Soluções financeiras para quem está endividado. Respostas para aqueles anseios do coração que não foram expressos em palavras, mas que o Senhor conhece, nos ama e é poderoso para nos atender. Ó Deus, tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e seu sacrifício feito na cruz em nosso lugar, seu sangue derramado que nos purifica de todo pecado, nos reconcilia com o Pai, nos transforma em seu povo e nos dá livre acesso à sua presença. Louvado seja o seu santo nome para todo sempre. Que por onde nós andarmos nesse dia possamos glorificar o nome santo do Senhor. É a nossa petição que fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 estaremos aqui de volta lendo mais um capítulo de Mateus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus.